Olá, meus amigos e amigas, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos inspire mais esta noite de estudo. Boa noite, Divina Arruda, Sônia Rocha Neves aqui pelo Instagram, muito bem-vindas, muita paz a todos os amigos e amigas que venham nos acompanhar, assistir esse vídeo em outro dia, outro horário. É mais um estudo que está sendo realizado pela Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, cidade de Bebedouro, São Paulo. Renovo sempre aqui meus agradecimentos às amigas Fernanda Fernandes, Eliege Padovano e a minha esposa Terezinha Sampaio, pelo apoio que nos dão para realizar essa tarefa. Hoje, dia 5 de agosto de 2021. Na semana passada, nós estudamos o tópico recordação da existência corpórea. E hoje nós vamos dar prosseguimento a esse tópico. É provável que nós venhamos a concluí-lo hoje. Ainda estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte do livro, que trata sobre a vida espiritual, tá bom? Então hoje nós vamos partir da questão número 308. Boa noite, Célia Lombardo, nossa amiga da Casa Espírita do Calvário ao Céu. Muito bem-vinda. Uma boa noite a Thaís Cunha, nossa amiga muito querida. A Lourdes Bonafim Mendes, a cunhada. O Geraldo Magela, nosso amigo. Legal. Geraldo sempre deixando aí uma mensagem de paz, de esperança. Abraço fraterno para todos. Muito bom, Geraldo. A Vera Luzia Lopes, nossa amiga da Casa Allan Kardec. A Cláudia Almeida. A Odete Oliveira. Juliana Maria Brás, outra amiga muito querida que conhecemos pela internet. Antônio Sérgio Beleze. A Cláudia Laforga de Toledo. Muito bom, pessoal. Muito bem-vindos. Muita paz a todos vocês. E vamos, então, iniciando aí nosso estudo. Pessoal, se vocês puderem só me dar um retorno se o som tá bom, porque eu estou usando um fone novo aqui que ganhei até de presente do meu genro, Albert. Se vocês estão ouvindo bem, tá bom assim? Zuleide Carvalho, muito boa noite, Zuleide, bem-vinda, viu? Muita paz. Geraldo, ok, professor Paulo. Não tem professor não, né, Geraldo? Conforme nós combinamos aqui, nós somos todos alunos, todos aprendizes dessa doutrina. Estou apenas aqui falando e vocês digitando, mas estamos todos estudando juntos, né? Mas obrigado pelo carinho aí, pelo retorno. Obrigado, Thaís. Então tá bom. Pessoal, então nós vamos iniciando a partir da questão número 308, tá bom? Alguém que queira aí acompanhar com o livro. Obrigado, Cláudia, Juliana, legal. Obrigado pelo retorno de vocês aí. Então vamos lá, pessoal, questão número 308. A Lélia Assi aqui também, uma boa noite, muito bom, muito bem-vinda, viu? Regina Varalda também aqui pelo Instagram, muito boa noite, muito bem-vindas. Então vamos lá, pessoal, questão 308, obrigado Celinha também pelo retorno, a Vera, legal, pessoal. Então, questão 308, Allan Kardec pergunta:
o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Então vejam que a pergunta é bastante interessante, porque Allan Kardec está perguntando de todas, né? Ele não está perguntando apenas da existência passada, como nós conversamos na última semana. E aí a resposta que os espíritos dão é a seguinte: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se pode considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Aqui, pessoal, eu quero destacar a importância das obras chamadas subsidiárias, né? Ou obras complementares, como alguns preferem, que são aquelas obras que Chico Xavier trouxe, né? Através de vários espíritos, Divaldo Franco, também há vários médios, né? Como a Dona Ivone Pereira e tantos outros, Raul Teixeira. Então essas obras, elas vêm dar um desdobramento para tudo aquilo que Kardec apresentou de forma bastante sucinta, de forma bastante resumida, né? Então, a hora que a gente lê uma questão do Livro dos Espíritos, ela está bastante, assim, não está esmiuçada, né, essa resposta. Como essa aqui que nós acabamos de ler, sobre a recordação de existências passadas. Aqui, eles não entram em detalhes, mas André Luiz, através do Chico Xavier, ele vai nos mostrar várias informações a respeito dessa questão. Vejam bem, ali os espíritos disseram: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, mas não se recorda de modo absoluto, disseram mais adiante. E aí vem André Luiz dizendo que, dependendo da evolução do espírito, né, quanto menos evoluído é o espírito, ele tem dificuldade em se recordar das existências passadas. Ele não tem, em geral, né, ele não consegue se lembrar mais do que 2 a 3 existências passadas. Porque quanto mais ele retrocede, né, na busca das memórias, quanto mais ele volta para o passado mais distante, as reencarnações passadas, muito provavelmente mais situações de conflito, né, de erro, de atitudes, vamos dizer, desconexas em relação à lei divina. Então, se ele se recordasse de tudo, ele entraria em desequilíbrio psicológico, porque ele não iria conseguir lidar com esse passado, com essas situações aflitivas que ele já teria vivido lá atrás. Então, o André Luiz deixa bem claro que, em geral, né, quando estamos desencarnados, e isso dependendo do grau evolutivo, é lógico, mas, assim, muito comumente não se recordam mais do que 3 existências passadas, para não gerar uma certa perturbação para o espírito aí, um desequilíbrio emocional, psicológico, né? Aí que mais que eles dizem aqui? Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, se perdem, né? No sentido aí de que eles estão se referindo a, quando eles falam infância do espírito, nós precisamos lembrar, compreender que se trata daquelas primeiras existências, né? Quando o espírito começa a
animar os corpos dos primeiros seres humanos, lá os homens da caverna, né? Aqueles homens pré-históricos. Então é lógico que essa recordação lá de trás não vai ser possível recuperar, né? Por isso que eles dizem aqui que essas primeiras existências a memória se perde, né? É nesse sentido aí então. Deixa eu dar só uma ajustada aqui que eu tô... Bom, tudo bem até essa questão aí, pessoal? Eu vou dar uma olhadinha aqui no Face, que eu não consigo acompanhar na hora, ver se tem alguma colocação. Boa noite, viu, a todos que foram entrando aí, foram chegando. Muito bem-vindos, muita paz a todos, tá? Por enquanto, então, parece que está tudo em ordem até aqui, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida aí, que depois registra aí para a gente comentar, então. Nós vamos agora na questão número 309, que Allan Kardec pergunta: como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Então veja bem, o espírito desencarnou, né? E aí deixou aquele corpo que tombou, né? Que morreu. Então ele pergunta como que esse espírito considera esse corpo que ficou morto ali, né? Eles respondem: como veste desconfortável que o incomodava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Essa resposta nós precisamos compreender o seguinte, pessoal. A gente não pode confundir com a visão que o espírito tem do corpo enquanto ele está ativo na vida física, né? Enquanto ele está ainda encarnado, né? Porque nós temos, pela doutrina espírita, orientação dos espíritos, maior respeito e gratidão para com o nosso corpo, que é o veículo que nos permite, né, progredir, crescer espiritualmente. Então, a hora que eles respondem aqui, veste desconfortável, né, que o incomodava, nós precisamos entender que eles não estão reclamando do corpo enquanto servia, né, para a vida, para a atividade aqui do espírito na matéria, para a vida aqui na parte material, né? O que eles estão dizendo é que após o desencarne, aí que está o detalhe, após o desencarne, a sensação que o espírito tem é de liberdade, essa sim, porque o corpo, na verdade, ele limitava as atividades do espírito. O corpo geralmente, muito comumente, apresenta doenças, né? Dificuldades, certos empecilhos para a atividade mais plena do espírito. Então nós precisamos entender, nesse sentido, após o desencarne, que aí é uma sensação de liberdade, né? De se libertar daquele corpo que limitava, né? Que oferecia dificuldades, problemas. Mas enquanto estamos aqui na vida física, o nosso sentimento para com o corpo é de plena gratidão, né? O corpo é o veículo, né, que nos permite esse crescimento aí na busca do nosso progresso espiritual. E na questão 309A, que é dando sequência a esse assunto, ele pergunta: que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Veja bem, aí mais ou menos no mesmo sentido, né? O espírito desencarnado percebendo que o corpo está entrando em decomposição, será que isso afeta o espírito, né? E eles respondem: quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada o interessa. A Divina Arruda respondendo aqui no Instagram, é uma prisão, é nesse sentido mesmo, né? O corpo, o espírito livre, né, sente-se como, né, uma forma de aprisionamento no corpo, né? Apesar de que muitos de nós adoramos a vida aqui na matéria, né? Mas quando libertos do corpo, em geral os espíritos dizem que o corpo, né, aprisionava, sufocava, limitava, né?
Então aqui, a hora que eles respondem que quase sempre o espírito se conserva indiferente à decomposição, quer dizer, ele não se preocupa que o corpo entrou em decomposição. Em geral, né, nós precisamos entender isso. Em geral, na maioria dos casos, aqueles espíritos que já têm um certo nível, né, de espiritualidade, ele não vai se apavorar, se desequilibrar com aquele corpo que entra em decomposição, num processo natural, né, de desagregação. Mas por que eles respondem quase sempre? Eles respondem quase sempre porque não podemos nos esquecer daqueles que foram, durante a vida, muito apegados ao corpo, né? Principalmente os irmãos que cometeram suicídio, porque nós sabemos que esses mantêm por um tempo um certo vínculo, uma ligação forte ainda com o corpo, né? E outras pessoas que durante a vida foram muito apegadas à matéria, veneravam demais o corpo. Então essas pessoas ressentem um pouco, mesmo após o desencarne, daquilo que acontece ao corpo em decomposição. É como se refletisse um certo abalo ali no espírito diante dessa situação. Tá bom? Mas fica claro que, em geral, não causa nenhum problema, né? Aqui a gente se lembra até do caso da cremação, que às vezes muitos perguntam, né? O espírito que está tranquilo não se abala em nada com o que está acontecendo ao corpo que depois já morreu, né? Bom, tudo bem aí com essa questão, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Vejo aqui vários amigos e amigas que foram chegando. Muito boa noite. Muito bem-vindos. Amiga Jussara também, do Calvário ao Céu. Bem-vinda, viu, Jussara? Bom te ver aqui também. Vários amigos, Ana Maria Salvador, também lá do Calvário. Que legal. Fora tantos outros amigos e amigas aqui que já nos acompanham sempre, né? Que estudamos juntos aqui há já um bom tempo. Muito bem-vindos, viu? Tem uma colocação aqui também no Instagram, deixa eu ver. Ela diz assim, eu não sei se é a Joyce, estou meio em dúvida aqui pelo nome que fica no Instagram. Ela diz assim, sei que não é o assunto que está tratando, mas eu gostaria de saber sobre a cremação. Então, até falei um pouquinho, né? A cremação, veja bem, desculpa, é Joyce, é isso mesmo, né? Obrigado, Joyce. Então, Joyce, sobre a cremação, o que a gente poderia comentar seria, né, um pouquinho além disso que já falei, tem uma colocação de Emmanuel, que ele fala que a orientação que os espíritos dão é que se aguarde pelo menos 72 horas antes de proceder, né, à cremação do corpo. Porque seria um período ali que o espírito ainda está em processo de desligamento. Pelas obras de André Luiz e Emmanuel, a gente vai percebendo que a hora que acontece, a hora que a medicina diz, né, houve a morte, né, houve a morte do corpo. Naquele momento, muitas vezes, o espírito ainda mantém-se ligado ao corpo, entendeu? Por um período. Geralmente eles aguardam aí um dia, dois, os espíritos para cortarem definitivamente a ligação entre o corpo e o espírito, né, o perispírito. Então, Emmanuel recomenda aí 72 horas, tá? Mas que depende muito, né, da condição daquele que viveu. Se ele não teve problemas de apegos exagerados, né, se é uma pessoa mais espiritualizada, não tem nenhum problema, né? Poderia ficar alguma coisa se a pessoa fosse muito presa ao corpo, né? Como disse, muito apegada. Seria bom, né, que se aguardasse mais, ou de repente se ela já manifesta desejo de não doar órgãos, por exemplo, que é outra questão também, né? Aí é a questão mais de cada um, tá bom, Joyce? Bom, vamos então, continuando, deixa eu ver aqui. Muito legal. Rita Tavares também, bem-vinda.
muitos amigos, a Rosa, a Luzia Soares, Neuza Marques, muitos amigos e amigas aqui acompanhando. Muito bom, pessoal. Alana Silva. Vamos então mais uma questão que é a 311, tá? A Denise também aqui no Instagram. Boa noite, Denise, bem-vinda. A Joyce completando aqui, né? Já ouviu dizer que o Espiritismo é contra a cremação. Então, tá vendo? É muita coisa que falam, né? Às vezes a pessoa fala sem conhecimento de causa, né, Joyce? Porque não tem nada contra, tá? Apenas essa recomendação. Obrigado aí pela participação também. Vamos lá então, questão 311 diz assim: a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai sua atenção para esses objetos? Veja que interessante essa pergunta, né? Nós temos muito essa questão nos envolvendo com relação aos parentes que desencarnam. Aquela questão de pegar um objeto, se lembrar daquele que partiu, né? Que desencarnou, como que é essa relação, né? Então eles respondem aqui: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenceram, trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Vejam que interessante, né? Vamos imaginar nós então. Desencarna alguém da nossa família, uma pessoa querida, fica aqueles pertences, a roupa, os objetos, né? A gente sabe que tem pessoas que às vezes nem mexem no quarto que era daquela pessoa, deixa tudo ali intacto, né? Não querem tocar naquilo, preservando uma forma de respeito àquele que partiu, né? Então a gente vai tentar entender, será que eles ficam, qual é a sensação que eles têm com esse cuidado nosso? Será que eles ficam felizes, eles se sentem atraídos quando a gente conserva um objeto que era deles, quando a gente cuida de um objeto que lhes pertenceu, né? Então eles dizem aqui que eles são sempre gratos ao que se lembram dele, né? Então vejam bem, pessoal, os objetos pessoais daquele que partiu é uma forma, é um meio através do qual a gente se lembra deles. Precisa ficar claro que eles não vão ser atraídos por causa do objeto. Não é o objeto que passa a ser tipo um amuleto que atrai a presença deles. É que quando a gente pega um objeto que pertenceu a esse desencarnado, a gente recorda-se dele. Isso é natural. Você olha, por exemplo, uma foto e você começa a relembrar aquele momento que tirou aquela foto, começa a lembrar da vida daquele que partiu, né? Então, a hora que você começa a pensar naquele parente ou amigo desencarnado, o seu pensamento estabelece uma conexão com ele e você atrai esse espírito pelo pensamento, como eles disseram aqui. Não é pelo objeto, é pelo pensamento. O objeto é só um recurso que a gente usa para estabelecer a ligação com eles, tá bom? Aí a gente poderia pensar numa outra questão, né? Sobre aquela questão de o que fazer. Será que doamos os bens dessa pessoa que desencarnou? Como que ele vai se sentir se nós desfazermos daquilo que eram seus pertences, né? Eu penso que, primeiramente, nós precisamos respeitar o tempo de cada pessoa, né? Cada pessoa precisa de um tempo para lidar com esse momento que é difícil, né? Então tem pessoas que pode ser que não consigam mexer, se desfazer, doar aquelas coisas, aqueles pertences daquele desencarnado. Tem outras que já conseguem lidar mais facilmente, né? Então, cada pessoa tem um tempo e nós precisamos respeitar isso. Nunca vai... A gente às vezes ouve pessoas um pouco radicais, né, que dizem: você precisa se libertar, precisa doar tudo isso, precisa se desfazer de tudo isso.
Mas a gente precisa ter um cuidado com a condição de cada um, né? Tem pessoas que não está ainda pronta para se desfazer. É lógico que para o espírito, se nós doarmos aqueles seus pertences, vai fazer um bem a eles. Que a gente doe em nome deles, né? Vai servir para outros. É uma caridade que fazemos em nome daquele desencarnado. Vai ser algo de bom para o coração deles, que os deixa até aliviados de não de sentirem, né, uma utilidade naqueles pertences seus, né? Mas sempre lembrando desse cuidado, desse tempo que cada um precisa, tá bom? Se alguém quiser comentar aí, discordar, né, vamos aí trocando ideia, nós estamos aqui estudando, tá, pessoal? A Tatiana Tavares aqui também, muito bem-vinda, Tatiana, muito legal, viu? Feliz de te ver aqui também. A Rita Tavares dizendo aqui que eu e minha família tenhamos a graça da paz pelo desencarne do meu irmão recentemente. Assim seja, Rita. Deus abençoe os bons espíritos que fortaleçam vocês aí, ilumine, ampare esse irmão que desencarnou, né? Que é um momento difícil, mas que vocês fiquem em paz. Maraísa Bulgarelli aqui também, legal. Pessoal, nós vamos então avançar mais uma questão, tá bom? Mesmo, volto a dizer, mesmo que vocês estejam digitando aí, eu já passei para outra questão, pode registrar o comentário ou a dúvida, tá bom? Depois a gente retorna aqui, não tem problema nenhum, tá? Nós vamos agora para a questão número 312, tá? Que Allan Kardec pergunta assim: e a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Outra pergunta boa também, né? Vamos imaginar uma pessoa que sofreu bastante durante a vida, né? E desencarna. Então ele quer saber assim, esse espírito que agora está liberto daquele corpo enfermo, né? Liberto das dificuldades que passou, será que ele se recorda daquilo tudo que ele passou? E a resposta é a seguinte: frequentemente assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espírito. Vejam que resposta muito interessante, né? Porque eles estão dizendo que o desencarnado, então, vai se recordar da vida sofrida que ele teve. Ele vai se recordar das dores, de alguma doença, de algum problema que ele carregou, uma deficiência, qualquer coisa que seja que o afligia durante a vida, ele vai se recordar no mundo espiritual. Mas, aqui que está o ponto interessante, isso aí não os atormenta, não os deixam sofrer mais. Ao contrário, eles aí percebem a diferença entre a vida espiritual e a vida física, né? Eles vão valorizar ainda mais a condição de desencarnado. Aqui que eu acho, pessoal, muito legal isso. Quero reforçar, chamar a atenção aqui, porque é lógico que é comum que a gente goste da vida nossa aqui, né? Não tem nada errado. É bom que a gente goste, porque a gente não é para desistir da vida, não é para levar a vida de qualquer jeito. Precisamos viver bem, né? Em sintonia com o bem, com as leis de Deus. Mas eu quero destacar aqui o que eles dizem, que a vida espiritual é muito melhor que a vida aqui na matéria, né? Porque muitas pessoas, né, ficam até assim, não têm essa certeza, não acreditam muito se é bem assim, mesmo espíritas, né? Fala da vida futura, mas fica aquela dúvida, será que é isso, né? Não tem muita certeza. Então aqui eles estão dizendo que a vida espiritual é muito melhor, basta a gente analisar algumas questões. Na vida espiritual não tem doenças do corpo como temos aqui, vejam que diferença importante. Não tem as tribulações, todas essas vicissitudes, essas dificuldades, esses problemas, essa luta pela sobrevivência,
Porque aqui nós precisamos ganhar o pão de cada dia, aquela luta, aquele desespero de ter um emprego, de ter uma renda, né? A convivência com pessoas diferentes, que nós convivemos, cada uma é de um jeito, né? Você tem que saber lidar com as atitudes do outro, que nem sempre lhe agradam. Na espiritualidade, os espíritos se agrupam por afinidades. Então lá não tem esses problemas, essas desavenças, essas tribulações, essas dificuldades. Então a vida espiritual é muito mais tranquila, né? Muito mais serena, muito mais fácil de se viver do que aqui. Por isso que eles dizem que o espírito, a hora que vai reencarnar, ele fica apreensivo, ele tem uma sensação de um certo receio até de voltar à matéria, porque ele pode fracassar, pode errar, e ele sabe o quanto é importante viver em paz, viver de acordo com as leis de Deus. Então é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Apesar que aqui muitos de nós temos tanto medo da morte, né? Os espíritos dizem que o receio maior é voltar para cá do que deixar o corpo físico, né? Que é uma observação bem interessante essa, né? O que mais aqui? Vamos ver se tem alguma colocação. A Vânia Souza, né, dizendo que perdeu o irmão há 18 anos, né? Tem muitas saudades. Então, né, Vânia, essa saudade carrega para o resto da existência física, né? É uma situação difícil, né? Que a gente sabe que carregamos, por mais... O importante é saber lidar bem com isso, né? Não trabalhar aí a questão do desespero, né? Para não entrar em desespero, não entrar numa reclamação com Deus, né? Mas que a gente tenha uma certa resignação, um controle aí. Mas a saudade sempre fica mesmo, né? Nossa amiga Juliana, tem uma colocação dela aqui, vamos ver. Ela disse que o pai desencarnou devido a choque, né, séptico, e meu noivo devido a um câncer terminal. Essa questão sempre foi o que mais mexia comigo, se ele tinha essa consciência da dor física, mesmo sabendo que a dor havia acabado no plano espiritual. Gratidão, né, pelo esclarecimento. Legal, então, tá vendo? A gente vê aí, né, Juliana, como que o conhecimento da doutrina espírita, estudar a doutrina, né, nos oferece respostas, né, que a gente, como ela está dizendo aqui, né, um caso que ela mesma tinha essa dúvida, né, e como que a doutrina nos esclarece, nos tranquiliza muitas vezes, né? Por isso que a doutrina é conhecida como consolador prometido por Jesus, né? A doutrina espírita nos consola muitas vezes, nos fortalece. Legal, Juliana, obrigado aí pela tua colocação, um exemplo, né, pessoal aí que nos ajuda até a reforçar essa ideia, né? Legal. Vamos então, pessoal, mais uma questão aqui, que é a 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu, deixando a Terra? Outra pergunta muito interessante, né, que Allan Kardec sempre... A gente percebe que não só as respostas são excelentes, mas as perguntas também, né? Não é à toa que foi escolhido Allan Kardec, um espírito de alta, né, inteligência, sabedoria, para fazer perguntas tão belas, tão perfeitas, para tirar o ensino dos espíritos, né? Então aqui ele está perguntando, aquele caso da pessoa que é feliz no mundo, como que a gente percebe, quantas pessoas, né, em geral, todos nós queremos ser felizes aqui na Terra. Então imagina aquela pessoa que tem a vida... vamos dizer, de uma pessoa realizada, com bens materiais, muitas viagens, saúde, aquela pessoa que conquista aquilo que ele procura, posição social, de repente, bem realizada profissionalmente. Então, aquela pessoa que pode se dizer que é uma pessoa feliz na Terra. Aí ele pergunta aqui, então,
se ele vai, né, sentir, se ele vai deplorar essa felicidade que ele perdeu com o desencarne. Será que ele vai ficar, né, triste por ter perdido essa felicidade que ele tinha aqui por causa da morte do corpo e voltar para o mundo espiritual, né? Então a resposta que os espíritos dão é a seguinte: só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Que interessante, né? A pergunta, então, a gente viu que faz todo sentido, né? Porque muitos de nós temos esse problema, esse detalhe aí de buscar os prazeres que o mundo oferece, né? E, de repente, podemos nos ver distante desses prazeres. Então, eles estão mostrando aqui na resposta a diferença entre a felicidade que a matéria proporciona e a diferença da vida eterna, da vida espiritual. Boa noite aqui a Lica Pombal, bem-vinda, muita paz também, viu? Então eles fazem uma análise aqui da diferença entre essa felicidade. Aí eles estão dizendo, eles separam, né, a resposta, os espíritos inferiores e os espíritos elevados. Então eles dizem que os inferiores podem sentir falta, porque eles gostavam demais dos prazeres da matéria. É a questão dos apegos, né? Da importância maior que se dá, como a Divina está dizendo aqui, o materialista sofre muito, é justamente. Então quanto mais apego às coisas materiais, é lógico que ele vai sentir. A gente não vai ser ingênuo de achar que porque desencarnou, que ele vai deixar, não, tá tudo bem, eu nem ligava para aquilo. Ele vai ressentir disso, né? Que mais aqui? Então, porque eles dizem, ó, os gozos que lhes acarretam expiação pelo sofrimento. Porque, o que eles querem dizer com isso? Aquela pessoa que viveu muito para os prazeres do mundo, para as alegrias que a matéria oferece, não tem nada errado. Mas se viveu exclusivamente para isso, essa pessoa vai sofrer pela falta disso. A própria ausência desses prazeres é um sofrimento para ela, né? Já passa a ser uma expiação aí. Mas eles dizem que o espírito elevado prefere 1000 vezes a felicidade eterna. O espírito que já tem uma certa noção de espiritualidade, da sua essência, compreende a importância da vida espiritual, a importância da vida material, então ele percebe os valores de cada momento, né, que ele vive. Então esse espírito lógico que ele vai preferir a vida espiritual, porque os prazeres da matéria são muito efêmeros, como eles dizem, né? Representam pouco em relação aos prazeres, à alegria da vida eterna, ou seja, a consciência tranquila, a convivência numa harmonia com os outros espíritos, né? Aquela paz, aquele amor que envolve a todos que convivem na espiritualidade. É muito diferente isso da alegria que a matéria pode nos proporcionar. A Divina até descontraindo aqui, dizendo, eu vou sentir falta do chocolate. Muita gente vai sentir, né, Divina? Eu estou no meio aí também. E os inferiores, então, né, pessoal, só vão compreender essa alegria, essa felicidade que a vida eterna proporciona quando eles alcançarem esse nível. Então, tudo depende da condição evolutiva de cada um aí, para perceber, né, e sentir de uma forma diferente, tá bom? O que mais aqui? Vamos ver se tem a Rita dizendo, né, meu irmão era feliz por si só gratidão por ele e por nós nessa convivência. Que bom, isso é muito legal, né, tá vendo? Pessoa que viveu bem, né, Rita, que semeou alegrias, que viveu em paz, em harmonia com os parentes, ele deixa aquela saudade boa, né? Cumpriu bem a sua tarefa e segue tranquilo para a espiritualidade, né? Vamos ver aqui a Maria Helena dizendo que a irmã fez a passagem dela na segunda-feira à noite.
apesar de ter o conhecimento, estou sentindo uma dor muito triste, né? Era a única irmã que restava porque as outras já foram antes. Ela era a mãe da Márcia Fiar. Puxa vida, hein, Maria Helena? Não é fácil não, né, minha amiga? A separação daqueles que muito próximos, assim, a gente não consegue ainda, né, lidar com muita facilidade. Mas olha, Maria Helena, tenho certeza que o conhecimento, como você diz, né, apesar do conhecimento, é lógico que você tem a dificuldade, mas eu creio que te dá já uma tranquilidade a mais para saber, né, que ela prossegue, que ela continua viva, né, mais viva do que antes. Mas que Deus, né, fortaleça teu coração, tua família, viu, Maria Helena? E que ela possa ser bem acolhida, né, pela espiritualidade, mas eu sei que a doutrina vai te dar um consolo aí, vai te fortalecer, apesar que não é fácil não. A nossa amiga Jussiane Santos aqui colocando, né, meu filho sempre consegue ouvir minhas preces. Então, a Jussiane, o filho desencarnado, né? Então, Ju, a questão dos nossos entes queridos que desencarnaram, veja bem, quando a gente fala que eles ouvem a prece, não é que eles ouvem a nossa voz, se você estiver fazendo uma prece mais em voz alta até, mas eles sentem, né? Eles recebem aquela vibração que você emite. Pode ter certeza que a tua prece chega para ele, com certeza. Mesmo que o espírito às vezes não está tão consciente, vamos supor que ele está, de certa forma, ainda se recuperando num hospital da espiritualidade, a prece vai beneficiá-lo. Então, sempre a oração eles recebem e eles se sentem muito bem, muito mais tranquilos ao perceber que lembramos deles, né, que enviamos esse carinho, essa lembrança. Então, continue sim com as orações, viu, Ju? Porque ajuda muito os nossos entes queridos aí que partiram. A Denise dizendo aqui também no Instagram, acredito hoje de tudo que está acontecendo, é para nós todos enxergarmos um pouco de tudo, né? Que está, é nesse sentido mesmo, né, Denise? Eu creio que ela está se referindo aqui à pandemia, né? Essa situação de conflito aí que a gente está vivendo, essa situação dolorosa, né? Isso aí não é à toa, nós estamos vivendo um momento difícil, uma expiação, uma provação coletiva, né? Que é realmente para nos despertar para outros valores, para percebermos revermos nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos valores da vida. Então, é isso mesmo, viu, Denise? Que a gente saiba, né, aproveitar esse momento difícil e tiremos bons ensinamentos, bons valores para a nossa vida, aprendamos, né, a dar valor à convivência, à fraternidade, à compaixão, que tudo isso possa estar presente em nós. É isso mesmo. Legal, Denise. Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. A Darley Miolo também, legal, Darley. A Jair Alguém também sempre acompanha com a gente, né? Pessoal, eu acho que dá para a gente ainda fazer mais uma pergunta, né? Na questão 314, Allan Kardec vai indagar. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Vamos entender bem. Eu que agradeço, Denise. Que isso? Então vamos entender bem essa pergunta, né? Porque Allan Kardec está questionando a respeito de um trabalho de vulto. Ele não está perguntando qualquer atividade. Ele está perguntando um trabalho importante com um fim útil para a humanidade. Então aquela pessoa que desempenhava um trabalho
num grau assim de importância para a coletividade, né? Ele quer saber se ele, a hora que desencarne e esse trabalho não foi concluído, será que ele lamenta por ter deixado esse trabalho para que outros possam terminar? Essa é a questão. E a resposta, não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os levem adiante. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então aqui, né, pessoal, a gente percebe que está se tratando de um espírito com uma boa condição de elevação espiritual, certo? Porque ele estava desempenhando um trabalho nobre aqui na Terra, vamos dizer, uma missão, né? Um trabalho que impactava numa coletividade, gerava benefícios para uma coletividade. Então essa pessoa que estava desempenhando essa missão aqui na Terra, ela desencarna, não concluiu a sua tarefa. Esse espírito não vai se lamentar porque ele tem uma elevação espiritual. Ele não tem aquela questão que muitos de nós podemos ter do exclusivismo, né? Que a gente pode querer ter o mérito das tarefas. Muito provavelmente, muitos de nós iríamos pensar assim, mas eu que precisava terminar, a outra pessoa não vai fazer do mesmo jeito que eu fazia. A gente sempre acha, né, geralmente, que o jeito que a gente realiza um trabalho é o melhor, que outra pessoa não vai conseguir fazer igual. Então a gente tem muito ainda, por causa da nossa condição, né, não muito evoluída espiritualmente, nós temos muito essa questão de querer o mérito, querer o exclusivismo, né, querer o destaque, querer ser reconhecido. Mas um espírito mais elevado, né, a Divina citando um exemplo aqui muito bom, Divaldo Franco, né, um trabalhador aí que realiza uma tarefa muito importante aqui na Terra, né? Então, se ele não concluir a sua tarefa, né, apesar de que a tarefa dele já está, creio eu, mais do que bem desempenhada, né, como o Chico e tantos outros, mas se eles não terminam, eles não vão se lamentar, porque eles vão compreender que vem outro para terminar, né? Eles não estão preocupados com o destaque pessoal, eles não estão preocupados em receber o mérito daquela tarefa, né? Então, é uma questão de trabalho em equipe, não é uma questão individual. Isso é que é o legal, né? Eu vou citar outro exemplo, agradeço a Divina que já citou uma, vamos citar outro. Eu quero citar o exemplo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 12. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. Tem uma mensagem de São Vicente de Paulo, né? Aquele espírito que nós todos, creio que conhecemos, que durante a vida trabalhou muito em favor da caridade. E hoje a gente vê a sua obra ser continuada, né? As chamadas irmãs de caridade, né, que desempenham, tem toda aquela ordem, né, de Vicente de Paulo, que as irmãs de caridade, como são conhecidas, né? Então ele diz lá no Evangelho que ele até pedia para outros espíritos encarnarem para dar prosseguimento à sua tarefa. Vejam a diferença. Ele não estava preocupado de querer ter o mérito para ele incentivava outros para virem, para reencarnarem, para dar prosseguimento à tarefa. Então, para a gente perceber que existe conforme o espírito se eleva, né, espiritualmente, ele vai perdendo esses apegos, essa questão do destaque, né, o orgulho que muitas vezes fala mais alto em nós, tá bom? Então, creio que seria mais ou menos isso para a gente comentar nessa questão. Tudo bem até aí, pessoal? O Geraldo Magela, né, dizendo aqui, vibração para todos vocês. Jesus e a espiritualidade esteja com todos. Muita paz e luz nos corações. Muito bom, Geraldo. Sempre mensagens confortadoras, né, de esperança, de paz. Geraldo tem sempre essas
mensagens aí circulando nas redes sociais, né? Muito bom, Geraldo. Deixe-me ver aqui o horário. A gente vai mais uma ou paramos por aqui? Pessoal, vou pedir a paciência de vocês para fazer mais uma questão, tá bom? Para não ficar muito desse tópico para a próxima semana. Nós vamos agora na questão 317, tá? Allan Kardec pergunta assim: após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? Outra pergunta interessante, né? Como que é essa questão que nós temos muito aqui nesse amor à pátria? E eles respondem: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Nossa, que resposta, né? Muito interessante, porque dependendo então da evolução espiritual. Para os espíritos elevados, eles estão dizendo aqui que a pátria é o universo. Olha que interessante, que belo isso, né? É a família universal. Um espírito numa condição de elevação, ele não tem aquele apego, falar assim, a minha pátria, o meu país, e aquela separação que se cria entre as nações, né? Um espírito elevado, eles estão dizendo aqui que a pátria é o universo, não é nem a terra, é o universo. Para a gente perceber que eles desenvolvem, né, esse amor por todos, né? Não tem essa questão de fechar-se num povo, numa nação, né? Tanto que eles dizem aqui que na Terra, né, a pátria para eles está onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Então eles se ligam pelas afinidades, por todos aqueles que queiram viver em paz. Esses são aqueles que formam, né, a sua chamada pátria, independente do país que residam, né? Não estão movidos aí pelo orgulho, né? Eu até trouxe uma frase aqui, eu lembrei de anotar para comentar com vocês, que eu achei muito bonita, uma frase de Humberto de Campos, que ele registra numa de suas crônicas. Eu gosto muito das crônicas de Humberto de Campos, através do Chico Xavier, né? E ele diz assim numa delas: nunca houve determinação divina que os homens se separassem entre pátrias e bandeiras. Olha que legal. Quer dizer, por Deus, não era para haver separação entre as nações. Porque toda essa, né, o meu povo, aquela diferença, né, só faz por aquela nação, o outro é de fora, o outro não faz parte daquela nação. Então, por que toda essa, né, essa separação entre os povos? Então está dizendo assim, aqui dizendo que isso não é determinação divina, não foi Deus quem estabeleceu isso. Isso é coisa do ser humano, é coisa nossa, né, da humanidade, que vai se separando, né, vai criando barreiras, coisas que conforme o espírito se eleva, ele rompe, ele termina com essas barreiras, com essas separações para se unir, né, para não ter essa questão de pátria, essa ideia de pátria. É muito de espíritos ainda, né, presos, apegados, com condição mais inferior, né? Então, a hora que eles dizem, né, que procura o simpático, quer dizer, se um espírito elevado ele reside num determinado país, ele não fica preso àquele país, ele procura onde ele tiver afinidades, né, ele não tem essa ideia de exclusivismo com aquela nação, né? Isso aí é para nos ensinar também que a gente não deve ser tão preso, tanto em família como numa nação. É para que a gente alargue, né, os laços aí da convivência, da família universal, que a gente vá estendendo, né, as nossas ligações cada vez mais abrangendo, considerando aqueles chamados de fora, né, que não são da família, que não são da pátria, considerando a todos como irmãos, né? Essa é a ideia aí. Bom, então creio que por enquanto, por hoje, a gente pode parar por aqui. Se alguém tiver aí alguma dúvida, algum comentário mais.
Se não, se alguém quiser pegar aí sua água, que a gente faz a nossa oração final agora, e a gente pede sempre para a espiritualidade, né, possa fluidificar essas águas, aqueles que assim o quiserem, né, que deixem seu copinho aí então. A Rosa dizendo aqui, né, amém, Geraldo, para todos nós, bênçãos divinas e um bom amanhecer, muito bom. Tudo bem então, meus amigos? A Zuleide Carvalho aqui também, que legal. Dizendo aqui, feliz pela oportunidade de assistir ao vivo. Fico muito grato a Deus e a você, amigo, pelos esclarecimentos tão úteis. Que legal, viu, Zuleide? Fico muito feliz com a tua presença aqui, ainda mais pela distância que você se encontra aí, fazendo todo esse esforço de acompanhar conosco. Te agradeço. Fico feliz pelo teu interesse aí, pela tua dedicação. Então, pessoal, nós vamos agora fazer a nossa prece para encerrar, né? Convido vocês nesse momento para a gente buscar elevar o nosso pensamento, buscar um contato maior aí com a espiritualidade. Vamos todos juntos nessa hora elevarmos um pensamento de gratidão a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, por tantas bênçãos que nos oferecem. Jesus nos acompanha há milênios, com imensa paciência, esperando a nossa transformação moral, esperando o tempo que nós precisamos para desapegarmos de tantas coisas que nos prendem aqui à matéria, né? Para que nós desenvolvamos valores mais nobres em nossa vida, para que a gente consiga compreender a mensagem de amor, de fraternidade, de tolerância, de perdão. Então a nossa gratidão ao Mestre maior, ao Pai infinitamente bom, misericordioso, que nos ama incondicionalmente a todos, independente da forma como vivemos. Deus é aquele Pai que não se entristece conosco, não se chateia conosco, não fica irritado conosco, mas Ele sabe que, dando-nos o livre-arbítrio, nós poderíamos errar, nós poderíamos escolher caminhos ruins, caminhos que nos atrasassem a chegada a uma condição de felicidade, mas Ele espera. Deus não tem pressa, Ele espera o nosso tempo. Mas que bom quando o Espírito começa a perceber, a sentir-se um imortal. Que bom quando aquele Espírito está encarnado e já percebe que ele é um ser imortal. Ele vai viver para toda a eternidade. E ele começa então a estabelecer uma diferença entre aquilo que lhe convém e o que não lhe convém. E começa a perceber a diferença dos valores que muitas vezes o mundo atribui para coisas que são insignificantes para o espírito. Então, assim, meus amigos, estudando essa doutrina que é luz, que é orientação, nós vamos despertando valores maiores em nós. Nós vamos compreendendo a importância do perdão, da tolerância, da fraternidade, da boa convivência. E dessa forma nós vamos sentindo cada vez mais a alegria de sentir
a sintonia com os amigos espirituais. Porque a nossa essência, meus amigos, é amor, é luz. O Espírito criado por Deus, a essência é luz e amor. Então, todas as vezes que a gente se afasta do amor, da verdade, da sintonia com as leis de Deus, nós sofremos. Então, depende de nós buscarmos ser felizes quanto a vida nos comporta, quanto é possível. E possamos rogar sempre a Deus que nos ilumine, que nos abençoe, que nos dê sabedoria para escolhermos sempre o melhor caminho. E assim então nós aproveitamos também, como sempre fazemos, para pedir a Deus por todos os irmãos em humanidade que passam por momentos difíceis, pelos irmãos que atravessam pela doença da Covid, por aqueles que tiveram os entes desencarnados, que machucam seus corações essa ausência. Pedimos por cada um de nós, pelas nossas dificuldades, pelos problemas que enfrentamos na nossa vida. Cada um de nós tem dificuldades próprias, conflitos, vicissitudes. Então, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ilumine, para que nós consigamos seguir com fé, com esperança, com resignação, mas que agradeçamos sempre ao Pai, porque o seu amor sempre nos envolve e Deus nunca nos desampara. Muitas vezes somos nós que nos afastamos, mas Deus está sempre nos oferecendo o melhor e todo o amparo que é possível. Então, assim, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos ajudam. Que Deus permita nessa hora que um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas, que possam nos oferecer um remédio salutar, um bálsamo que nos fortaleça, que nos dê esperança, que nos dê mais energia, mais disposição. Obrigado, Deus nosso Pai, por tudo que nos dás, por tudo que nos oferece em nossa vida. Obrigado por mais esse momento aqui de reunião, de estudo dessa doutrina que o Mestre nos enviou, que tanto nos ajuda. Em nome de Deus, de Jesus, nós vamos encerrando a nossa atividade de hoje. Que assim seja. Meus amigos e amigas, então, muito obrigado, pela presença de vocês, mais esta noite. Muita paz, que Deus nos abençoe sempre, que a gente continue aí com fé, com esperança, dias melhores virão. Já estamos vislumbrando aí, uma condição um pouco melhor para a nossa buscar um retorno aí, de uma certa forma, a convivência, as atividades. Então, que nós sejamos sempre gratos, apesar de tantos problemas, tantas dificuldades, mas tudo é sempre aprendizado, tudo nos oferece sempre a possibilidade de crescimento espiritual. A minha gratidão a cada um de vocês que participam aqui conosco, que para mim sempre digo uma alegria muito grande, um alimento para a alma, essa convivência aqui com vocês, esses minutinhos. Regina Varalda aqui também, a Denise dizendo do fundo musical ficou bom, então procurei colocar uma musiquinha que acho que deu certo, Pessoal, um grande abraço, Fiquem com Deus, muita paz. E se puderem, vamos nos reencontrar na próxima quinta, tá bom? Até lá, meus amigos, até lá, amigas, muita paz.